Tem coisas que a gente acha que só acontecem em filmes de terror, não é? Pois é. O caso da família Smurr, por exemplo, começa por volta de 1972, quando eles foram forçados a deixar sua casa na cidade de Wilkes-Barre, depois que o furacão Agnes inundou boa parte do nordeste da Pensilvânia. Na época, os pais de Jack Smurr, John e Mary, compraram uma casa em West Pittston por cerca de $18 mil. Eles moravam em uma parte da casa, enquanto Jack e sua família na outra parte. Os Smurrs levaram um bom tempo para redecorar e reformar a casa, fazendo eles mesmos grande parte do trabalho. Jack era casado com Janet. Os dois se conheceram em 1967 e casaram um ano depois. Jack, que serviu na Marinha, era neuropsiquiátrico e tanto ele quanto sua esposa tinham sido criados em famílias católicas, com fortes crenças religiosas. O casal já tinha 2 filhas chamadas Dawn e Heather, e depois de algum tempo tiveram os gêmeos, Shannon e Carrie. Eles gostavam de morar ao lado dos pais de Jack, e durante um bom tempo eles foram felizes na casa. Porém, as coisas começaram a ficar estranhas em janeiro de 1974. Primeiro, surgiu uma mancha inexplicável em um tapete novo. Até então, poderia não ser nada demais. Às vezes, uma das crianças tivesse derramado algo sem querer e preferiu não contar aos pais para não receber uma bronca. Porém, outros eventos assustadores vieram em seguida. A televisão de Jack pegou fogo inexplicavelmente. Os canos de água começaram a vazar constantemente na casa, mesmo depois de serem arrumados inúmeras vezes. A pia e a banheira da cozinha, que eram novas, tinham marcas de arranhões, como se um animal selvagem tivesse passado por lá. A madeira do banheiro, que havia sido pintada recentemente, também estava repleta de arranhões. Ninguém sabia explicar como essas marcas tinham aparecido. Mas a família já começava a achar tudo aquilo muito estranho. Em 1975, a filha mais velha da família, Dawn, dizia que via pessoas flutuando em torno do seu quarto. Em 1977, os eventos estranhos se intensificaram ainda mais. Os vasos sanitários da casa davam descarga de forma inexplicável. Passos eram ouvidos nas escadas. Gavetas abriam e fechavam. Rádios começavam a tocar do nada, mesmo que estivessem desligados. E uma cadeira de balanço, uma cadeira da família, frequentemente era vista balançando, sem que ninguém estivesse sentado nela. Com o passar do tempo, odores horríveis começaram a tomar conta da casa. E em várias ocasiões, Jack sentia uma mão invisível o acariciando. Esses eventos aconteciam de tempos em tempos, e depois de anos, os ignorando. Em 1985, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. A casa começou a ficar frequentemente gelada. Jack e Janet sempre escutavam vozes vindas do além, dizendo coisas obscenas. Em fevereiro deste mesmo ano, Janet escutou alguém chamando seu nome. Janet! E
enquanto ela lavava a roupa no porão. Ela saiu andando pela casa, procurando quem a estava chamando. Até que percebeu que, na verdade, ela estava sozinha. Dois dias depois de escutar as vozes, Janet presenciou algo que ela nunca tinha visto antes. A cozinha da casa começou a ficar gelada e uma forma escura, sem traços faciais, apareceu para Janet. Depois essa forma se desmaterializou e atravessou a parede, aparecendo para a mãe de Jack do outro lado da casa. A partir deste momento, as atividades paranormais aumentaram de frequência e magnitude. Um dia, um grande ventilador de teto caiu a poucos centímetros de Shannon, quase a matando. Depois, os eventos aconteceram com Jack e Janet. Um dia, quando eles estavam tendo relações, Janet foi violentamente arrancada da cama, enquanto Jack estava paralisado, engasgado com um terrível cheiro que tinha tomado conta do quarto. Sobrou até pro cachorro da família. Um pastor alemão que foi arremessado na parede da casa. Os ruídos de batidas e arranhões começaram a ser ouvidos com bem mais frequência. Uma noite, Shannon foi jogada a escada abaixo, mas felizmente ela não se machucou. Quando os Smurfs não estavam em casa, os vizinhos relataram ter escutado gritos terríveis, como se alguém estivesse sendo torturado dentro da casa. No momento em que a família não tinha ideia do que fazer, Janet ouviu falar no casal Ed e Lorraine Warren, os dois investigadores de fenômenos paranormais e demonologistas. Embora a família fosse cética, eles não tinham ninguém a quem recorrer. E por isso, resolveram dar uma chance aos Warren. O casal de investigadores foi até a casa, acompanhados por Rosemary, uma enfermeira que dizia ser médium. Eles começaram a investigar o caso perguntando aos Smurfs sobre suas crenças religiosas. Depois, eles questionaram se a família tinha feito algum tipo de satanismo, usado tábua ouija ou mesmo convidado algum tipo de entidade sobrenatural para ir até a casa. O casal e a enfermeira que os acompanhava começaram a andar pela casa. E depois de analisarem o local, eles disseram que havia 4 espíritos malignos assombrando a casa. 3 deles eram praticamente inofensivos. Mas o quarto... o quarto era um demônio muito perigoso. Como não havia outra explicação, os Warren deduziram que o demônio estava adormecido na casa e acabou acordando por causa da energia emocional gerada pelas garotas na puberdade. Para tentar confrontar o demônio, os Warren colocaram músicas religiosas na casa e fizeram orações. O espírito reagiu sacudindo violentamente um espelho e as gavetas de uma cômoda. Só que após provocar o demônio, os eventos ficaram ainda mais violentos, a ponto da entidade abusar sexualmente de Janet. Os Warren então levaram o padre McKenna para tentar resolver o problema da família. O padre rezou uma missa em latim e tentou exorcizar a casa. Porém, a
As ações do padre só deixaram o demônio ainda mais furioso. Uma das filhas do casal adoeceu gravemente, enquanto Janet e Mary apareceram com marcas de mordidas e arranhões no braço. Os Warren explicaram que eles estavam no segundo estágio demoníaco, a opressão, e que os próximos seriam a possessão e a morte. O padre McKenna fez um segundo exorcismo no final da primavera, mas também sem sucesso. Após repetidas recusas da igreja em ajudar a família, os Smurfs resolveram divulgar seu caso, permanecendo anônimos atrás de uma tela. Eles foram até um programa chamado People Are Talking, onde contaram o seu caso. Em agosto de 1986, eles sentiram que precisavam compartilhar o caso com um público mais amplo e concederam uma entrevista a um jornal. Após relatar o que acontecia na residência, a casa onde eles moravam se tornou praticamente uma atração turística para a imprensa e para os moradores da cidade de West Pittston. Alguns céticos em relação ao caso, incluindo vizinhos da família, diziam que toda aquela história era inventada para conseguir lucros com contratos de livros e filmes. Os Smurfs também pediram ajuda para uma médium chamada Mary Alice Rinkman, que examinou a casa e disse que a análise dos Warren estava certa, pois ela conseguiu identificar 4 espíritos na casa. Um dos espíritos era de uma mulher chamada Abigail e outro de um homem de bigode chamado Patrick, que assassinou sua esposa e seu amante e depois foi enforcado. Ela não conseguiu identificar o terceiro, mas disse que o 4º espírito realmente era um demônio muito poderoso. Com tanta repercussão da imprensa, a diocese da cidade finalmente resolveu investigar o caso. Os Warren planejaram um exorcismo em massa com vários padres e grupos de oração. O padre McKenna também exorcizou a casa pela 3ª vez, o que fez os eventos desaparecerem por 3 meses. Pouco antes do Natal de 1986, os eventos voltaram a acontecer. Batidas, cheiros horríveis e violentos atos de agressão voltaram a atormentar a família, sem esperança de que um dia pudessem viver em paz naquela casa. A família resolveu se mudar de cidade. A igreja fez um 4º exorcismo em 1988, quando uma mulher chamada Deborah Owens se mudou para a casa dos Smurfs. Ela disse aos repórteres que nunca encontrou nada sobrenatural enquanto morava lá. Desde então, especialistas, padres, produtores de televisão e jornalistas examinaram a história dos Smurfs, que serviu como inspiração para um livro e um filme. Se é verdade ou não toda essa história, eu não posso te garantir. Mas no ano 2000, o inquilino que habitava a antiga casa dos Smurfs foi encontrado morto, em estranhas circunstâncias. A imprensa divulgou que ele havia morrido de uma overdose. Mas, na minha opinião, ainda existe algo muito estranho naquela casa. Quem sabe?